A maioria das pessoas acredita que perde poder quando erra. Na verdade, perde quando age do jeito que sempre agiu. Se isso for verdade, o problema nunca esteve no conflito, mas naquilo que você chama de reação normal. O poder raramente é tirado à força. Na maioria das vezes, ele é entregue. Entregue em silêncio, sem confronto, sem aviso. As pessoas acreditam que o poder está no cargo, na força, na voz mais alta. Mas essas são apenas as formas visíveis do poder. Quando elas aparecem, o jogo já foi decidido. O verdadeiro deslocamento de poder acontece antes disso. Ele começa no momento em que alguém passa a ser tratado de forma diferente, não por algo que fez, mas por algo que passou a transmitir. Um leve excesso de tolerância, uma explicação a mais do que o necessário, um limite que não foi mantido. Quem perde poder raramente percebe o instante exato em que isso acontece. O que ela percebe é apenas que algo mudou. Maquiavel entendeu isso séculos atrás. O poder não desaparece de uma vez, ele se dissolve. Maquiavel não escreveu para ensinar o bem ou o mal. Ele escreveu para quem queria entender como o mundo realmente funciona. Por isso, ele foi mal interpretado. Pessoas que buscavam regras morais encontraram desconforto. Pessoas que buscavam segurança encontraram silêncio. Maquiavel observava padrões. Como as pessoas reagem quando se sentem seguras. Como mudam quando percebem vantagem. E, principalmente, como se comportam quando entendem que o outro precisa mais delas do que o contrário. É nesse ponto que o poder começa a se deslocar. Não por maldade, mas por adaptação. Quando alguém percebe que você não se retira, que tolera demais, que explica demais, essa pessoa não decide te dominar. Ela apenas se ajusta à leitura que faz de você. Maquiavel entendeu algo simples e incômodo. O poder não depende do que você é, mas do que os outros acreditam que podem fazer com você. Maquiavel dizia: os homens agem mais por necessidade do que por virtude. Não como acusação, como constatação. O que Maquiavel percebeu não foi um truque, foi um mecanismo, um padrão psicológico que se repete sempre da mesma forma. Tudo começa com uma expectativa. A expectativa de ser aceito, de ser visto como justo, de manter a harmonia. Essa expectativa molda o comportamento. A pessoa tolera um pouco mais, explica um pouco mais, cede onde antes manteria um limite. O problema não está no gesto isolado, está no sinal contínuo que ele transmite, porque comportamento repetido cria percepção. E a percepção redefine a hierarquia. Imagine alguém que, no início, impõe limites claros. Sua palavra é respeitada. Com o tempo, pequenas concessões começam a surgir. Nada parece grave. Sempre há uma justificativa razoável. Até que um dia, essa pessoa percebe que precisa se explicar para ser ouvida. Nesse momento, o poder já mudou de lugar. A sequência é sempre a mesma. Expectativa molda comportamento. Comportamento molda percepção. Percepção redefine o poder. O erro não é ser justo. O erro é deixar que sua necessidade fique visível. Maquiavel resumiu isso de forma direta. Os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem, não por crueldade, mas porque a mente humana se ajusta ao que acredita não ter custo. O poder começa a se perder não quando alguém te enfrenta, mas quando alguém percebe que você não se retira. E é aqui que muitos se confundem, porque passam a chamar isso de bondade, quando na verdade já se tornou previsibilidade. Existe um erro comum
ao ler Maquiavel, confundir observação com condenação. Ele não atacava a bondade, ele observava o que acontece quando ela perde limites. A bondade, quando não é sustentada por distância, deixa de ser virtude e passa a ser previsibilidade. E previsibilidade é o terreno onde o poder se perde. Quando alguém percebe que você sempre cede, não interpreta isso como generosidade. Interpreta como ausência de custo. A mente humana não responde à intenção, responde à consequência. Existe uma diferença entre ser bom e precisar ser visto como bom. O primeiro é uma escolha. O segundo é uma dependência. Maquiavel foi direto. Quem deseja ser bom em tudo acaba arruinado entre tantos que não são. Não porque o mundo seja cruel, mas porque ele é assimétrico. O poder começa a se dissolver no momento em que você passa a agir para manter aprovação em vez de manter posição. E existe um instante específico em que essa mudança deixa de ser sutil e se torna irreversível. O poder não muda de mãos no conflito, ele muda antes disso. Existe um instante silencioso em que alguém percebe algo fundamental. Não há custo em te perder. Não é quando você diz sim, é quando o outro percebe que você nunca diz não. Quando alguém percebe que você explica demais. Quando percebe que você tolera o que antes não tolerava. Quando percebe que você permanece mesmo sendo desconsiderado. Nesse ponto, não há mais confronto, há ajuste. A outra pessoa não decide te dominar. Ela não acorda planejando isso. Ela apenas se adapta à leitura que faz do seu comportamento. A mente humana é econômica. Ela vai sempre até onde não há resistência. Maquiavel observou isso de forma simples. A natureza dos homens é volúvel. Eles não seguem princípios, seguem incentivos. A partir desse momento, recuperar poder exige ruptura. Não mais explicação, não mais negociação, mas mudança real de postura. Por isso, quem perde poder quase nunca percebe quando isso acontece. Apenas percebe que já não é ouvido como antes. Maquiavel não via isso como tragédia, ele via como alerta. Maquiavel não via o poder como algo agressivo. Para ele, o poder era manutenção. Manutenção de limites, manutenção de distância, manutenção de incerteza. O erro não está em confiar, está em se tornar previsível. Quando tudo em você é compreensível, explicável, disponível, o respeito começa a se dissolver. Maquiavel alertava para algo simples. O poder exige silêncio estratégico, não para manipular, mas para não ser moldado pelas expectativas alheias. Maquiavel entendia que o poder não é sentido de dentro para fora. Ele é atribuído, observado, interpretado. Por isso, ele escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. O poder vive na percepção, não na intenção. Maquiavel não ensinou como dominar os outros. Ele mostrou por que tantos entregam o próprio poder sem perceber. Ignorar isso não te torna melhor, apenas te torna previsível. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda resiste. Pensar exige tempo. Você deu esse tempo. Guarde isso. Observe mais. Reaja menos. O mundo não pune os distraídos. Ele os usa.